Então vamos lá, nossa primeira aula de SQL fundamental focada em Select. Antes de dar os primeiros comandos, eu quero só introduzir a vocês que o Databricks, todos os dados ali dentro, que estão dentro dele, estão normalmente governados pelo catálogo do Databricks, que é o Unit. E você pode, vindo aqui em catálogo, no caso nós iremos trabalhar com esse catálogo que é o Samples, e que tem ali dentro algumas bases de dados que você pode estar trabalhando. Uma delas é o TPCH, que é uma base extremamente famosa, que tem ali uma tabela de clientes, uma dos itens vendidos, as nações, as ordens de venda, os part numbers, que são os produtos, regiões, e os suppliers. Então são algumas tabelinhas com alguns milhões de registros que nós iremos estar consultando usando a linguagem SQL. Então você aqui através do catálogo pode entender toda essa estrutura de dados, como isso está disposto. Mas, e aí sim, agora usando aqui o nosso roteiro, vamos usar o SQL fundamental, que um dos primeiros comandos que você pode usar é o use. O que é o use vai ser extremamente fundamental para você. Acontece que normalmente você estará conectado em um ambiente empresarial em que você terá vários catálogos, e dentro desses vários catálogos você terá vários, o que nós chamamos de esquemas, até que então você terá as tabelas, tá? É uma definição que é em 3 camadas, digamos assim. Então você tem catálogos, depois você tem esquemas, e então você tem os objetos, tá? Em alguns outros algumas outras tecnologias o catálogo seria o servidor. O que nós chamamos de esquemas dentro do Databricks seriam os bancos de dados, e dentro dos bancos de dados você tem as tabelas, tá? Então o Databricks ele suporta essas 3 camadas, tá? Então no nosso caso aqui nós estaremos usando o Samples, que é o catálogo. Dentro do Samples nós temos alguns esquemas, que no caso é o TPCH, que tem algumas tabelas. Beleza. Então, por exemplo, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 esquemas. Se você quer, a todo momento, quando você der um select e asterisco from, selecionar uma determinada tabela, e você não quer referenciar todo esse nível de camada, você simplesmente vai dar, antes, vai pré-definir que você estará conectado nesse catálogo e nesse esquema, através do use, o comando use. Então ele é fundamental para isso. Olha, eu estou conectado no Samples, TPCH, então quando eu der um select asterisco from orders, é de qual local ele está lendo? Eu estou lendo do catálogo Samples, do esquema TPCH, tá bom? Então vamos rodando esse primeiro comando aqui, ó, em Ctrl Enter, nós estaremos conectados ao catálogo Samples do esquema TPCH. Beleza. Para provar que nós estamos conectados, um comando auxiliar que você pode usar ainda não é um comando da classe de Select, mas é um comando extremamente útil dentro do Databricks, que é o Show Tables, que se você não quiser ali navegar pelo catálogo, você simplesmente pode dar um Show Tables e ele vai listar para você as tabelas do catálogo ao qual catálogo / esquema que você está conectado. Então isso é bem útil. Esse comando está disponível em outros bancos de dados, né? Como o MySQL, por exemplo. Então vamos lá, começando aqui bem do começo. Então, meus amigos, nós temos inúmeras tabelas no banco de dados. Isso é extremamente comum. E a primeira coisa que você precisa saber é o tal do select asterisco from. Então, bem, a linguagem SQL ela é uma linguagem muito próxima da linguagem natural do ser humano. Então, se você estivesse lá nos Estados Unidos, você estaria falando selecione
O asterisco aqui seriam todas as colunas presentes nessa tabela orders. Então, se ela tem 20 colunas, você não vai especificar coluna por coluna, você simplesmente está falando, selecione todas as colunas from de, seria a tradução, de orders. Então, olha, selecione tudo, todas as colunas da tabela orders, ok? Em alguns bancos de dados, o mais correto, na verdade, seria você dizer select all asterisco from. Eu nem sei se o Databricks suporta esse select all, vamos ver se suporta. Claro que ele vai suportar, porque isso é um padrão ANSI, né? Então, o tradicional mesmo, o correto, seria você escrever select tudo tudo de e todas as colunas da tabela orders, ok? Do objeto orders. Mas esse comando all, ele é opcional. Você não precisa dizer isso. Mas existe o contraditório, né? Se você tem o all, mais para frente nós vamos estudar que existe o tal do distinct, né? Mas não é o momento ainda para isso. Então, quando falar sobre distinct, eu volto aqui nessa questão do all. Mas o mais básico é você dar um select asterisco from objeto que você quer, tá? Ao fazer isso, ao clicar aqui nesse play ou dar Ctrl Enter, o Databricks ele exibirá para você os dados. Lembrando que o Databricks ele procura sempre, para evitar que você consuma muitos dados, né, e você sobrecarregue ali, nessa visão aqui ele está mostrando 1000 linhas apenas, né? Então, ó, dados truncados devido ao limite de linhas. Como eu então, neste caso, eu estou trabalhando com uma porção de dados, com 1000 linhas apenas na hora de visualizar. Né? Mais para frente, quando nós fizermos operações de contagem, somatório, aí ele não está trabalhando com um limitador de linhas ali. Esse limitador de linhas é meramente para a visualização aqui e não trazer uma massa de dados gigante, já que se você pediu toda a base de dados, pense o seguinte, imagina que essa tabela tem 1 trilhão de linhas, então ele não precisa trazer 1 trilhão de linhas para a tela aqui, porque você, ser humano, não consegue analisar 1 trilhão de linhas aqui nessa tela, né? Então, por isso que ele trabalha com uma amostra de dados. Ok, então neste caso, nós estamos aqui com o nosso primeiro comando SQL executado, que é o select asterisco from. Vamos para o próximo passo? Então, complementando essa questão, o select asterisco from, ele, para alguns bancos de dados que não tem esse bloqueio de registros que vão ser retornados, ou seja, preventivamente, se você botou um select asterisco from, em vez de ele processar e ler toda a base de dados, ele preventivamente traz para você só 1000 linhas. No caso aqui, então assim, como que você previne isso, né? Uma maneira de você fazer isso é usando o limit, pelo menos no Databricks, né? Isso se aplica. Outros bancos de dados, como o SQL Server, você vai usar um select top 100. Então, o select asterisco from limit, com ele você define que, olha, eu vou processar dados, mas eu quero um conjunto de dados limitado a 100 registros. Isso porque é muito comum quando você está trabalhando com análise de dados, então por que usar, né, isso? Quando você está trabalhando com um banco de dados, uma análise de dados, você esquece, você não vai conseguir ver todos os registros. Imagina uma base que tem 1 trilhão de linhas. Então, assim, não adianta você fazer um select asterisco from, isso não serve de nada, só serve para alguém te ligar falando que você rodou um comando extremamente pesado no banco de dados. Então, fazer um limit, limitar o que está sendo retornado, principalmente quando a gente está falando de select asterisco from,
é muito importante para que você possa ver uma amostra dos dados. Lembrando, nós estamos aqui trabalhando com o Select para questões de análise de dados. Então, o limit ele vai limitar a 100 registros e você vai poder ver a característica do dado. Isso que é bem legal, né? Aqui no Databricks, então você pode clicar e aí ele vai ver, né, a questão. Você pode até fazer algumas visualizações de dados. Então, muita gente usa isso aqui para, de certa forma, conhecer a informação, né? Por exemplo, total price aqui, deixa eu dar uma olhada no total price. Então, vai fazer uma distribuição, vai querer gerar um histograma para ver, né, como que os dados estão distribuídos. Enfim, você então... Vamos cancelar aqui. Então, você usa isso para, de certa forma, conhecer onde é que você está pisando para analisar as informações, ok? Então, o limit aí, ele é um comando muito importante para você usar aí para conhecer a base de dados. Não dê um select asterisco from sem o limit primeiramente. Essa é a grande dica que eu quero te dar até agora. Então, dando sequência ao nosso básico aqui de select, segundo a operação em conjunto dentro de um select é o where. Então, o que é o where? Que a tradução seria onde. Então, é uma condição que você estabelece que, se aquele registro, aquele critério que você solicitou for verdadeiro, então a condição for verdadeira, esse registro vai ser exibido. Então, por exemplo, nós temos aqui as ordens de diversos status. Alguns são F, outros são O, e poderia ter outros status. Mas eu quero trabalhar somente com as ordens finalizadas, em que o status é igual a finalizado. Mas no banco de dados não está finalizado, está como F, né? Então, bem, Ctrl Enter, nós vamos selecionar aqui somente as ordens que estão finalizadas. Uma das coisas legais aqui do Databricks é que você pode botar o comando também em tela cheia. Veja só, eu vou clicar aqui, ó, ou o comando Ctrl Alt O, ele vai colocar essa parte em tela cheia para mim, tá? E aí o resultado aqui ele vai ser exibido. Então veja aqui que eu tenho somente ordens do tipo O. Vitor, mas eu queria também as ordens só do ano de 92. Como que a gente expande isso? Então você vai usar o END e, tá? O O, Order Date, é somente do ano 92. Então a gente vai usar, quando a gente trabalha com data, a gente trabalha ela como se fosse um texto, ok? Então aqui no Databricks, 1992, nós vamos querer do primeiro dia, e ele fica nesse padrão universal, que é ano, mês, dia, tá? Opa, tá faltando aqui um igual, né? Então, igual não, desculpa. Aqui no caso eu pegaria, olha que pegadinha, hein? Neste exemplo aqui, eu pegaria somente as vendas finalizadas, em que o ano, a data da ordem é 1º de janeiro de 92. Será que é isso? Também isso aqui respondeu. Tem vendas nesse primeiro dia do ano. Mas eu quero todo o ano. Então, eu vou, na verdade, fazer aqui, ó, o seguinte. Eu quero maior igual e o order date aqui novamente menor. E olha só que interessante que o Databricks ele tem uma inteligência que ele já até sugere, por exemplo, já está até sugerindo aqui 1997 até 12 de 31. Eu vou aceitar isso, vou dar um tab que já vai preencher e vou só trocar o ano aqui para 92. Então essa condição me dará a possibilidade
de filtrar apenas vendas de 1992. Tá bom? Bem, a gente pode fechar o parênteses, abrir um parênteses aqui gigantesco, para a gente brincar com uma questão que é o ou, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou dar um enter aqui, vou acrescentar um ou, por exemplo. Ou vamos pegar aqui, ó, essa order priority. Order priority, ela é igual a urgente. Vamos fazer isso? Vamos ver o que vai acontecer? Olha só que legal. Vitor, primeira linha aqui do nosso exemplo. Vitor, eu tenho uma venda de 1995. Mas eu não filtrei só 92? Aí nós temos uma questão de lógica de programação, né? Na verdade, é uma matéria lá na faculdade que eu gostei bastante, que se chamava tautologia, que a gente montava uma tabela da verdade, era muito legal essa matéria. E aí, aqui é um exemplo disso, né? Porque aqui nós temos uma condição, que um critério é verdadeiro. Então, assim, ordem de status igual a F e que o ano seja de todas as vendas de 92. Ou a prioridade da ordem é urgente. Então, esse ou aqui, ó, ele abriu a possibilidade. Então é o seguinte, olha, tem que ser isso aqui tudo verdadeiro ou a prioridade tem que ser urgente. Por isso, então, que esse registro está certo ele aparecer. Porque neste caso, nós estamos falando o seguinte, olha, ela é urgente, né? Então ela é de 1995. Ela não está nesse critério porque ela não atendeu esse critério, mas ou prioridade igual a urgente. Então, isso que é muito bom da linguagem SQL, porque ela é exatamente como você está falando, né? Olha, eu quero traz para mim todas as vendas finalizadas de 92 ou qualquer uma que seja urgente. Então é isso que foi retornado. Gostou disso? Você pode então trabalhar com várias situações, né? Abrindo parênteses, porque os parênteses aqui eles vão ser fundamentais para o estabelecimento de uma estrutura, né, de prioridades aqui que ele está fazendo. Mas fazendo isso aqui tudo vai ser uma condição verdadeira que vai nos trazer o dado final. Então você pode ir fazendo muitos wheres. Podemos trabalhar com valores, na verdade. Então, exemplo, será que nós temos aqui alguma... Vamos abrir mais aqui um pouco esse where. Vamos desfazer isso aqui, ó. Vamos desfazer. Vamos brincar aqui mais um pouquinho, que a gente pode, por exemplo, será que tem alguma prioridade, ship priority, alguma venda que foi... Vou botar aqui, ship priority diferente de 0. Quero todas as vendas que a prioridade foi diferente de 0. Não temos nenhuma. Será que tem algum outro caso aqui? Veja que eu já estou usando aqui também, né, a estrutura de comentário, que é você botar dois tracinhos aí na frente da linha e ele está comentando. Então todas as vendas, a prioridade é diferente de 0. Ou melhor, então parece que todos estão igual a 0, não é verdade? Isso aí, todos estão igual a 0. Então esse aqui seria uma maneira, a gente pode trocar aqui. Vamos pegar, quero ver todas as vendas, Vitor, em que o total price ele ficou aí numa faixa. Então, você vê que aqui em cima, eu trabalhei, quando eu quis trabalhar com uma faixa, eu trabalhei com maior igual, menor igual. Mas você também pode simplificar esse código através de uma cláusula que é o between. Então, por exemplo, pode pegar aqui, ó, between 50 mil e 100 mil.
Então todas as vendas em que foram finalizadas em 92 e que o preço total esteja entre 50 mil e 100 mil. Ao dar esse Enter, nós estaremos filtrando os dados e vendo somente vendas que estão dentro dessa faixa. Então nós estamos trabalhando com uma sintaxe aí between, ok? Mas a gente pode, por exemplo, querer ignorar uma faixa de clientes. Veja só que aqui, ó, nós temos, vamos dar uma, ó, do 247 até o 820. Vamos dizer que ignora os clientes. Vamos botar um end aqui. And vamos botar aqui, ó, Cust Key. Para facilitar sua mente, a gente vai botar o end aqui na frente, assim, ó. E eu gosto de organizar dessa maneira aqui. Vamos lá. And então nós vamos colocar aqui, ó, Cust Key. Aí se você tem o between, você tem o negativo dele também, que é o not between. Not between. Por exemplo, então a gente vai ignorar todos os clientes de código de 0 até 1000. And 1000. Ok? Então esses caras aqui, ó, tem que sumir. Tá? Lembrando que aqui são exemplos, mas que você pode utilizar aí no seu dia a dia para outras situações. Eu estou mostrando operadores que você vai poder usar no where, ok? Então, por exemplo, aqui é pesquisando um texto, aqui, por exemplo, trabalhando com data, aqui trabalhando com números dentro de uma faixa, aqui é trabalhando com também números negando uma faixa, ok? Não somente você faz isso para comandos, né, digamos assim, de números, por exemplo, texto também. Eu posso dizer o seguinte, o order priority ali, no caso eu posso botar aqui, quero mostrar para vocês o win. Ó, olha que legal, ele é inteligente, né? Ele já identificou que tem urgente. Nós temos e o height também. Vamos ver aqui, ó. O 2 é high. Alto, 3 é medium. Vamos aqui, ó. E o 3 medium. Pronto. Então se eu quero só... Se eu tenho vários valores, porém eu quero, olha, que qualquer... E que seja urgente ou alto ou médio. Também temos essa opção, que é o win. Tá? É claro que eu poderia também negá-lo. Not in. Então eu quero... Qual é a leitura que a gente pode fazer? Olha, eu quero vendas do status igual a F de 92 e que o preço total tenha ficado entre 50 mil a 100 mil. O código do cliente não pode ser os clientes da faixa de 0 a 1000 que estão cadastrados e que a prioridade não era urgente, nem alta, nem média. Ou seja, nós vamos ver aqui algumas vendas que eram da prioridade baixa ou não especificada, que foram feitas em 92 e finalizadas. Então, assim, o comando SQL, ele é muito poderoso e a gente está aqui só falando para vocês sobre o where, tá? Com o avanço do mini curso aqui no meu canal, nós vamos explorar outros casos de where, mas essa aqui é uma introdução para você começar os primeiros passos. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o seu like e compartilhar com seus amigos, avisando que tem vídeo novo aqui no canal do Vitor. Vamos lá!